Boa noite a todos. Agradecer aí mais uma vez nessa oportunidade de o Cantinho nos dá aí de estudar os ensinamentos de Jesus junto com vocês. E hoje nós vamos fazer um encerramento do capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Não Vim Destruir a Lei, né? A gente vai falar da instrução dos Espíritos desse capítulo, são 3 itens, que vem com a nomenclatura de a nova era. Antes da gente entrar nesses itens propriamente dito, vale a pena a gente pensar o que é essa nova era, né? A nova era é uma nova etapa de evolução da humanidade. É para onde nós estamos caminhando. Começamos lá no primitivismo, quando fomos criados espíritos puros e ignorantes, atingimos a condição de provas e expiações, e agora estamos sendo convidados a entrar num planeta de regeneração. Todos nós vamos fazer esse processo agora, em tempos bem próximos, que é o que a Terra está passando. Não todos, mas todos nós entraremos no mundo de regeneração. Se não com a Terra nesse momento, num momento futuro. Porque entrar neste mundo de regeneração depende muito de nós mesmos, né? Então a humanidade ela veio evoluindo através dos tempos, desde esse período primitivo, né? Onde o ser humano conseguiu se desenvolver, dominar o fogo. Depois ele foi capaz de domesticar os animais, de pegar e conseguir plantar aquilo, né, que ele precisava para comer. Então ele dominou a colheita. Ele teve então condição de montar assentamentos, desenvolver a escrita. E dentro desta evolução, ele foi desenvolvendo pensamentos a respeito de tudo aquilo que ele não conseguia compreender. E foi dando a este pensamento, né, dando a essas coisas que ele não conseguia compreender, ele foi entregando a deuses. Então, ele cria na mente uma série de deuses que comandam tudo aquilo que ele não consegue compreender. Até que num determinado momento, chega no planeta Terra um personagem fundamental, que é Abraão. Abraão vem para trazer uma nova visão, uma visão de Deus único. Tudo aquilo que o homem não conseguia compreender não era efeito de vários deuses, mas sim de um Deus único. E essa visão muda completamente como a humanidade vai lidar com essas questões que ela não consegue compreender, né? Cerca de 500 anos depois, nós vamos ter aí o advento de Moisés, que vem para quê? Ele vem para apresentar mais claramente esse Deus único para o povo. E é aí que a gente entra no item 9 da Instrução dos Espíritos, que é ditada por um espírito que se denomina espírito israelita, e ele começa justamente falando dessa missão de Moisés, a importância da missão de Moisés, que era fazer com que não só os israelitas conhecessem esse Deus único, mas também os povos pagãos. Como? Através das vicissitudes que esse povo hebreu sofreu. Isso chamava a atenção dos pagãos. E eles começaram a perceber como que os hebreus lidavam com esse Deus único, que era desconhecido até então para eles.
E isso aconteceu através de guerras, né, que eles travaram contra os hebreus, e através de várias outras situações. Inclusive uma que chama muita atenção é quando Moisés tira o povo do Egito e passa 40 anos no deserto com esse povo. Do Cairo, que é a capital do Egito, até Jerusalém, que é a terra prometida, nós temos uma distância de 425 quilômetros. É aproximadamente a mesma distância que nós temos aqui de Belo Horizonte ao Rio de Janeiro. Se a gente pensar numa pessoa comum caminhando, ela levaria em torno de 12 dias para fazer esse percurso a pé. Vamos imaginar que Moisés, obviamente, ele estava com um grupo muito grande, onde tinham pessoas de mais idade, com uma condição mais limitada de locomoção, tinham crianças, tinham animais, então que essa marcha dele foi mais reduzida. Mas ainda assim, se a gente pensar num avanço de 100 quilômetros a cada 30 dias, com pouco mais de 4 meses ele teria feito esse percurso. Porém, ele ficou perambulando 40 anos no deserto. Por quê? Com certeza isso chamou muita atenção dos povos ao redor. Ele tinha um objetivo ali. E provavelmente o objetivo de Moisés era meio que peneirar as pessoas que estavam com ele. Como? Todos aqueles que saíram, praticamente todos aqueles que saíram do Egito com ele, certamente muitos poucos chegaram na Terra Prometida. Ele próprio não entrou lá. Porque é uma geração de pessoas que vinham com vários hábitos adquiridos no Egito. E certamente ele ficou 40 anos tirando das gerações que estavam chegando esses hábitos e passando para essas gerações hábitos mais adequados para o que a humanidade precisava. Provavelmente é por isso que ele ficou 40 anos perambulando numa região que ele gastaria muito pouco, então gastaria 1 ano para poder percorrer. Tá? Isso é extremamente importante, não só na visão, né, dos israelitas, como na visão dos povos que circundavam aquela região. Né? E o Moisés, esse espírito israelita, vai dizer para a gente que dentro desse período ele vai trazer as leis de Deus, que é a semente de tudo quanto é mensagem de moralidade, está ali naqueles mandamentos, mas ele tem que trazer junto a sua própria lei, uma lei que vai domesticar esse povo que ainda é extremamente rebelde. Então ele passa esses 40 anos equilibrando essas duas leis para que esse povo possa chegar na Terra Prometida numa condição muito melhor, numa condição que os profetas pudessem dar seguimento ao seu trabalho, preparando a estrada para a chegada do advento que era Jesus. Jesus vem para trazer a mais pura noção de moralidade. Mas ele precisava que esse povo estivesse preparado para receber isso. Obviamente que muitas coisas ele precisou falar de forma velada, porque eles ainda não tinham capacidade para compreender tudo, mas eles já tinham capacidade para compreender muita coisa. E ele vai dizer que o Espiritismo é a alavanca que Deus utiliza para fazer a humanidade continuar avançando. Ou seja, para fazer com que essas ideias novas, essa visão de um novo Deus que Jesus trouxe, pudesse ser ampliada e disseminada pela humanidade. Essas ideias, elas seriam aceitas com facilidade? Não. Essas ideias, elas têm que passar por abalos, elas precisam passar por discussões. Por quê? Ainda que nós, nessa viagem evolutiva,
estamos melhorando, nós ainda temos muitas coisas presas ao passado. E nós nos abraçamos a ideologias que são limitantes. Ideologias que não permitem que a gente amplie a visão das coisas. Então é muito natural hoje em dia as pessoas falarem assim: no meu tempo as coisas eram muito melhor. No meu tempo era isso. No meu tempo não tinha esse mimimi. No meu tempo as pessoas tinham apelidos e estava tudo bem. Ok. Mas nesse tempo, as pessoas para trocar o canal de televisão precisavam levantar, ir até o aparelho e trocar o canal pelo monitor. As mulheres precisavam lavar as roupas na mão. Hoje em dia, você não levanta do sofá para trocar canal da televisão. A grande maioria das mulheres não precisam mais lavar roupa na mão no tanque. Né? Hoje você tem robôs que varrem a casa, que passa pano. Hoje você tem um aparelho que você manda, através do comando de voz, ele acender a luz, desligar a luz, acender, ligar um aparelho, e ele faz. Ou seja, nós estamos evoluindo muito materialmente. Se a gente pensar no período que a humanidade esteve aqui, até a descoberta da eletricidade, o domínio da eletricidade, e depois desse domínio até o que nós estamos hoje, a evolução num curto período de tempo foi espetacular. Mas uma evolução material. E ela foi feita às custas da evolução moral. Moralmente nós continuamos muito atrasados. E nós estamos vivendo hoje o que aconteceu com os exilados de Capela, que chegaram num ponto tal de evolução tecnológica, mas grande parte não tinha evolução moral para prosseguir no planeta e foram trazidos para a Terra. Então, por isso que eu comecei dizendo que nem todo mundo vai conseguir entrar no mundo de regeneração junto com a Terra nesse momento. Porque nós precisamos cuidar da nossa evolução moral. E isso nós temos negligenciado. Então nós precisamos deixar de lado essas visões, essas ideologias limitantes, de querer conservar coisas que não fazem sentido. As ideias de conservadorismo, quando você bate elas de frente com os ensinamentos religiosos de Jesus, elas não fazem sentido. E, gente, aqui eu não estou fazendo uma crítica ao pensamento de ninguém, não, tá? Isso é para que cada um leve para casa e faça uma avaliação. Mas não existe conservadorismo na lei de Deus. A lei de Deus é de progresso. As coisas têm que progredir, tudo tem que progredir. Nada vai ficar estacionário. Então não existe conservadorismo. Porque se Deus fosse conservador, lá na Gênesis, quando ele diz que faça-se a luz, e a luz foi feita, e ele viu que a luz era boa, e passou um dia e uma noite, e foi assim. Ele teria parado ali. A luz é boa. Para que eu vou mexer com mais? Eu já fiz uma coisa que foi boa. Então eu vou conservar isso aqui. Mas não tem nada disso. Se a gente pegar as leis de Deus, é tudo levando para a evolução. Nós precisamos evoluir. Então esses pensamentos, nós precisamos rever esses pensamentos para não ficarmos presos aqui no mundo de provas e expiações, querendo manter uma coisa que a gente acha que é boa e na verdade não é. Porque o bom é a evolução. Nós vamos descobrir que, obviamente, é necessário passar por um período de turbulência para que as transformações ocorram, mas essas transformações, elas vão nos levar para um mundo melhor. Ficar preso no mundo do passado não é o nosso objetivo. Agora, é livre-arbítrio de cada um fazer essa transformação na hora que ele achar que melhor provém. Então, alguns vão seguir com a Terra porque entenderam que a evolução é necessária, outros vão permanecer em outro planeta
continuar refletindo até que chegue à condição de entender isso. Tá? A segunda mensagem do item 10, só para terminar o item 9 aqui, esse Espírito, então, ele vai dizer o seguinte: o Moisés, ele abre o caminho, Jesus continua a obra e o Espiritismo vai concluir essa obra. Lógico, o Espiritismo vai concluir essa obra na Terra para aqueles que estão dispostos a passar por essa conclusão com o Espiritismo. Aqueles que não tiverem vão para um outro mundo de provas e expiações e vão começar de lá novamente todas essas reflexões, mas um dia, e Deus não tem pressa disso, porque Deus tem a eternidade com ele, um dia essas pessoas atingirão esse momento de passar para o mundo de regeneração. O segundo item foi ditado por Fenelon. E Fenelon vem trazer para a gente, falar para a gente justamente desse advento de Jesus. Né? Ele diz que o mundo viveu um longo período de trevas, porque vivia na ignorância, e Jesus veio, com a autorização de Deus, permitiu que a humanidade visse a luz. O que é a luz? A luz é o conhecimento. É isso que Jesus veio trazer. Porém, depois que ele foi embora, o mundo voltou a cair nas trevas. O homem voltou a se perder. E aí, tem toda essa questão, moralmente falando, porque a evolução material, a ciência foi se desenvolvendo, mas moralmente nós ficamos presos nas concepções do passado. Mas essa evolução, ela segue com esses embalos, com esses embates, com essas discussões, com esses abalos de ideias, mas elas vão sempre seguir. E ele diz o seguinte: todos nós, em um determinado momento, somos chamados para atuarmos nessa revolução moral, ajudar nessa evolução moral. Como que é isso? É justamente fazendo uma reflexão do que é que eu posso fazer pela humanidade. Mesmo que a gente pense que somos pequenos demais diante da grandiosidade do trabalho, se a gente pegar alguma coisa para fazer, a gente já está cooperando muito. E a gente começa fazendo esse tipo de reflexão que eu disse. Ok, lá no passado era comum as pessoas terem apelidos. A pergunta que se faz hoje é necessário colocar apelido nas pessoas? Eu não consigo viver bem se eu não conseguir colocar apelido nas pessoas? Eu não vou conseguir viver bem se eu não conseguir extravasar os meus preconceitos num jogo de futebol, numa discussão de bar, de família. É esse tipo de coisas que nós precisamos pensar e começar a fazer mudança. No passado estava tudo bem, mas agora é necessário? Eu só consigo continuar vivendo se for dessa forma? Ou eu consigo viver sem essas situações? Eu consigo fazer uma reforma e, a partir dela, explicar para as pessoas, verbalmente, mas principalmente pelo exemplo, que essas coisas são desnecessárias. Essa é a missão do trabalhador do Cristo. Exemplificar aquilo que ele vai conhecendo. Não adianta ter conhecimento e não colocar em prática. Nós só vamos convencer as pessoas a partir da prática. E Jesus é o exemplo máximo disso. Porque se ele trouxe um ensinamento de grande sabedoria para todos nós, ele não só falou, ele deu o exemplo de tudo, como deveria ser feito. Então nós precisamos tomar isso como exemplo e começarmos a fazer. Por menor que seja, nós precisamos começar. Não existe aquela história de que não dá mais tempo de mudar,
já estou velho demais. Não, gente. O começo é hoje. E se não começar hoje, o começo é amanhã. Mas se eu ponho na cabeça que eu posso começar hoje, por que não começar hoje? Porque eu vou ter que começar. Seja hoje, que seja daqui a 1000 anos, que seja daqui a 1 milhão de anos. Estima-se que a humanidade, a humanidade, os seres pensantes, os seres com capacidade de tomarem atitudes por conta própria e não guiados pelo instinto, que eles estejam aqui há aproximadamente de 3 a 4 milhões de anos. Você já vai encontrar seres com essa capacidade, que criam ferramentas de pedra lascada, porque entendem que aquilo ali vai facilitar de alguma forma a sua vida. Então ele já está pensando. E quando ele pensa, quando tem um pensamento, você tem um espírito. Então nós já estamos aí, a humanidade na Terra já está aí há aproximadamente de 3 a 4 milhões de anos atrás, pensando, desenvolvendo pensamento. Isso mostra que Deus não tem pressa. Nós podemos ficar mais 3 milhões de anos presos nas ideias do passado. Mas nós já temos toda a capacidade, conhecimento de que nós precisamos caminhar. Então, esse convite que nós temos no dia a dia, nós precisamos começar a abraçá-lo. No item 11, que é ditado pelo Erasto, ele vai falar de uma figura extremamente importante, que é o Santo Agostinho. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo no seu começo. Ele se desdobrava para se manifestar em vários locais diferentes, para várias pessoas, para poder levar o esclarecimento da doutrina espírita que estava se iniciando. Mas o Santo Agostinho também, ele é considerado um dos pais da Igreja, pelo trabalho que ele fez durante a sua encarnação. E o Santo Agostinho, ele nasceu numa cidade no norte da África, que era uma cidade dominada pelo Império Romano. Ele era um cidadão romano, embora tivesse nascido no norte da África, e ele passou boa parte da sua vida nos excessos da vida. Ele era de uma família abastarda, então ele vivia em excessos. Mas ele fez uma coisa bem interessante que o coloca como essa figura tão importante. Ele foi estudar retórica. O que é retórica? Retórica é a capacidade do bom argumento, de argumentar bem as coisas. Ele não só estudou isso, como se tornou professor de retórica. Então, quando ele vem a se converter, e ele se converte, segundo ele próprio, depois que ele ouviu uma voz infantil dizendo para que ele pegasse a Bíblia e lesse. A mãe dele, Santa Mônica, ela já era católica, ela já era cristã. Ele nasceu num lar cristão. O pai dele era um pagão, mas a mãe dele era cristã. Ele teve todo o ensinamento cristão na infância. Mas quando ele cresceu, ele preferiu viver a vida do mundo. Mas depois que ele ouve essa voz, ele se converte ao cristianismo e com essa capacidade de retórica, de argumentar bem, ele é um dos principais formuladores, teólogos da Igreja Católica. E aí, o Kardec vai terminar esse capítulo com uma nota, porque fica parecendo assim: Santo Agostinho, tão importante para a Igreja Católica, com tantas ideias que ele defendeu para o catolicismo, se torna uma das figuras mais importantes para o Espiritismo. Como que é isso? Ele está
destruindo o que ele fez lá na Igreja Católica? Não. A explicação é muito simples. Quando ele deixa o corpo físico, ele passa a ter uma condição de enxergar as coisas muito melhor. Então ele vê o mundo de outra forma que ele não conseguia ver quando ele estava encarnado. Então ele vê que tudo aquilo que ele formulou de ideias, ele precisaria dar alguns retoques para se adequar à nova realidade que ele estava vivendo, a realidade de espírito. E tendo, porque das coisas que a gente leva daqui, né, o aprendizado é a maior delas. Então, tendo saído daqui com essa capacidade de retórica, ele se torna um grande defensor do espiritismo, um grande esclarecedor da doutrina espírita, porque ele tem essa condição de chegar e argumentar. Uma condição que nos falta muito nos dias de hoje. Nós vemos muitas pessoas entrarem em debates onde elas não têm a mínima condição retórica para manter aquilo num bom nível. E geralmente as pessoas vão partir para a apelação, porque não tem argumentação. Santo Agostinho, ele tinha. Então ele pôde com a maior, e veja bem, ele pôde na maior tranquilidade sair de um pensamento, de uma linha e ir para outra. Porque uma das grandes virtudes do ser humano é entender que ele não sabe nada. E dizia o Sócrates, só sei que nada sei. Quando você tem isso em mente, você deixa de lado essas ideologias limitantes e abre a mente para poder estudar e compreender o que o outro está dizendo e tomar a decisão se aquilo serve ou não para você. Sim? Com relação à retórica, quem vai dar nota é o que está sendo falado ou a pessoa que está comigo confabulando? Ela pode dizer que eu não tenho a retórica, por exemplo? Ou o tema em si? A retórica, ela é essa arte da boa argumentação. Então, a boa argumentação, quando você está num debate, é que você consegue trazer muitos elementos que vai sustentar aquilo que você está dizendo. Então, não é... Às vezes, você mesmo vai chegar à conclusão que a sua retórica não é boa. Quando o debate continua e os seus argumentos acabam. Entendeu? Você não tem mais argumentos para poder sustentar aquilo que você está falando. A outra pessoa está dando argumentos melhores. Exemplo disso é o Kardec. O Kardec fala na codificação o seguinte: nós estamos abertos a qualquer outra doutrina que seja melhor do que essa. Ele fala isso. Então, se tiver alguém que consiga explicar tudo o que o Espiritismo explicou de uma maneira melhor do que a dele, mais convincente do que a dele, né, mais racional do que a dele, que na verdade não é dele, né, é dos espíritos, por isso que ele tinha toda essa segurança. Mas se tiver alguém que consiga apresentar isso, ele diz: nós vamos deixar o espiritismo de lado e vamos seguir. Então, isso é ter uma boa retórica, você ter argumentos. Apareceu alguém com argumentos melhores do que os argumentos espíritas? Não, porque o espiritismo continua aí. Se tivesse, o espiritismo teria sido deixado de lado e já teria morrido ou estaria reservado a um pequeno grupo de pessoas, como teve durante muito tempo. Mas não é isso que acontece. Esses dias para trás, foi feita uma pesquisa que a crença na reencarnação já é a terceira maior crença religiosa no mundo inteiro. A pessoa pode até não se declarar espírita, mas ela já tem noções do espiritismo. Ela já sabe e ela já acredita porque ela vê que tem racionalidade naquilo ali. Então ela está dando os primeiros passos para poder entender a doutrina e virar um praticante. Se chegar alguém com a ideia melhor, ótimo. Vamos seguir. Mas não é isso que tem acontecido. Entendeu a questão da retórica?
Então, gente, para finalizar, que fiquem essa reflexão, tá? Tudo que chega para a gente de ideias, nós precisamos ampliar a nossa mente e tentar trazer essas ideias para os ensinamentos religiosos. Uma das coisas que mais fazem as pessoas se perderem é a crença errônea de que nós não podemos misturar religião com outras coisas. Você está discutindo política, na hora que você traz as ideias religiosas para a política, o pessoal fala assim, não, política não se mistura com a religião. Mentira! É o contrário. Se tiver alguma coisa na sua vida que você não possa misturar a religião, as suas crenças religiosas, está errado. Aquilo já está errado. É necessário que a gente ponha na nossa vida, em qualquer aspecto, as nossas crenças religiosas, para ver se as outras crenças que nos circundam fazem sentido diante dos ensinamentos que a gente tem, dos ensinamentos de Jesus. E isso é tão importante de se fazer que um dos maiores admiradores de Cristo não era cristão, sequer era cristão, que foi Gandhi. Gandhi, ele estudou a Bíblia, ele nem leu, ele estudou a Bíblia, se tornou um dos maiores fãs de Jesus, mas ao mesmo tempo se tornou um dos maiores críticos do cristianismo. Por quê? Porque tudo que estava ali de ensinamento de Jesus, ele achava maravilhoso, mas os cristãos não praticam. Então não adianta. Entendeu? Seguir o Cristo para ele era maravilhoso, mas não da forma que os cristãos estavam colocando. Lembrando que Gandhi nasceu na Índia, né? Num período que ela estava dominada pela Inglaterra, ele cresceu sobre o império de um país de religião cristã, tentando se impor àquele povo. Mas você não vai conseguir se impor fazendo as atrocidades que eles faziam. Gente, quero agradecer, né, essa oportunidade. Espero que a gente tenha conseguido encerrar o capítulo aí com boas reflexões, que a gente possa levar isso para casa e começar a fazer as mudanças necessárias na nossa vida, né? Gradativamente, ninguém vai mudar do dia para a noite completamente, mas os primeiros passos precisam ser dados. Quando eu falei lá do começo no primitivismo, eu tenho uma convicção que nós estamos muito mais perto do objetivo final, que é a perfeição, do que do começo. Vamos pensar sobre isso. Muito obrigado.